Bom dia, meu nome é Arthur Valdier Batista, sou residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, e hoje vou discutir com vocês os temas de disfunção erétil, doença de Peyronie e ejaculação precoce. Então, começando por disfunção erétil, ela é definida como uma incapacidade persistente de atingir e manter uma ereção suficiente para permitir um desempenho sexual satisfatório. Ela comete aproximadamente 20% dos homens com mais de 20 anos, sendo que entre os menores de 40 anos acomete menos de 10% e mais de 50% naqueles com mais de 70 anos. Ela tem como consequência poder afetar tanto a saúde física quanto psicossocial do paciente, assim como de sua parceira, atrapalhando assim a sua qualidade de vida. Ela está frequentemente associada a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, mas também a baixa escolaridade e tabagismo. Então, entendendo inicialmente um pouco sobre a anatomia do pênis, a gente vê que o pênis ele tem sua irrigação vascular, principalmente através das artérias cavernosas, que são as principais responsáveis pela ereção. A gente tem também as artérias dorsais e a sua drenagem venosa, principalmente através da artéria dorsal superficial e profunda do pênis. A túnica albugínea é a túnica que reveste o corpo cavernoso e ela é responsável por dar resistência e certa maleabilidade durante a ereção. Na segunda imagem, a gente consegue ver melhor a drenagem venosa do pênis, drenando também para o plexo prostático, e a inervação com os nervos dorsais e a vascularização nervosa também. Nas duas imagens menores, a gente vê o processo de relaxamento e ereção do pênis, onde na ereção a gente vê um aumento do diâmetro das artérias helicinais, que são ramos das artérias cavernosas, aumentando assim o diâmetro dos sinusoides e fazendo uma compressão venosa, diminuindo também o retorno venoso do membro. Sobre a fisiologia, a gente tem um estímulo que geralmente é do sistema nervoso simpático, que estimula o nervo cavernoso e células endoteliais a produzirem o óxido nítrico, que é o principal fator aqui da ereção. Esse óxido nítrico ele estimula a guanilil ciclase a degradar o GMP cíclico em estruturas menores. E é exatamente nesse momento que entra em ação o inibidor da PDE5, que são os medicamentos mais utilizados para disfunção erétil. A gente tem o exemplo do sildenafil, evitando assim o relaxamento. Entre os principais estimulantes, a gente tem a dopamina, a ocitocina, os hormônios adrenocorticotrópico e alfa-melanocítico estimulante, os aminoácidos L-glutamato e N-metil-D-aspartato e o óxido nítrico, como eu disse. E entre os depressores, a gente tem principalmente os opioides e a serotonina, podendo até ser usado na ejaculação precoce, como nós vamos ver adiante. A etiologia ela é dividida em psicogênica e orgânica, sendo a psicogênica podendo ser generalizada quando há uma falta de estimulação sexual ou situacional, quando está relacionada à parceira ou ao desempenho do paciente, principalmente quando há uma preocupação quanto a esse desempenho. Já as causas orgânicas são principalmente a vasculogênica, que está relacionada à obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, as causas hormonais, como hipogonadismo e hiperprolactinemia, as causas neurogênicas, como AVC, trauma medular e cirurgias pélvicas, entre elas a principal é a prostatectomia radical, e também questões anatômicas, como perionie, que nós veremos adiante, mas também a fimose e micropênis. Lembrando que, em boa parte das vezes, estão associados tanto os fatores orgânicos como psicogênicos. Então, a gente consegue avaliar isso através de um índice de função erétil, que é um formulário entregue ao paciente, em que são feitas 5 perguntas com pontuação de 1 a 5, e através da pontuação desse formulário a gente consegue definir se o paciente tem uma disfunção erétil severa, moderada, moderada a leve, leve ou se não há disfunção erétil. Lembrando que também é essencial associar tanto esse formulário quanto também um exame físico, sendo ele neurológico, cardiovascular e avaliação da genitália, além de uma anamnese bem feita.
Também podemos utilizar alguns exames laboratoriais, como a bioquímica sérica, glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, o hemograma completo, um perfil lipídico e uma avaliação de testosterona sérica matinal. Alguns outros testes adicionais também podem ser realizados, porém são feitos com menor frequência, como a injeção intracavernosa de medicamentos eretogênicos. Eles podem ser feitos com ou sem a ultrassonografia duplex peniana, e ela tem como principal indicação a avaliação de mecanismos arteriais ou veno-oclusivos da disfunção erétil. Quanto ao tratamento, nós veremos que todas as opções terapêuticas elas devem ser oferecidas, sendo qualquer uma delas uma terapia inicial válida, segundo é, a Sociedade Americana de Urologia. E, associado a isso, nós temos também mudanças de hábitos, que devem ser realizadas para boa parte dos pacientes, onde há perda de peso, dieta, realização de exercício físico e diminuição ou suspensão do tabagismo. Então, como início da terapia, nós podemos iniciar também com uma psicoterapia, onde há como resposta uma maior adesão do paciente ao tratamento, diminui a ansiedade de desempenho, que é aquela preocupação do paciente se ele vai ou não conseguir satisfazer sua parceira, e integra também os tratamentos relacionados sexuais, ao relacionamento sexual. Entre as medicações orais mais utilizadas estão o sildenafil, tadalafil, verdenafil e ovanafil. Entre os principais efeitos adversos, a gente tem a cefaleia, o rubor, a dispneia, congestão nasal, tontura, visão anormal, dorsalgia e mialgia. Uma outra terapia também é a injeção de medicações intracavernosas, entre elas a mais famosa, o alprostadil, que seria o Caverject. Mas também a gente tem outras medicações que podem ser feitas associadas, que são a fentolamina, papaverina e atropina, em combinações que variam, como bimix, trimix ou até o quadrimix. Nessa imagem a gente consegue ver a injeção ela é feita em 90 graus no corpo cavernoso e o ideal é que seja feita em ambiente controlado pelo menos a primeira vez, baixa dose para avaliar a resposta do paciente, evitando assim o risco de priapismo. Uma outra terapia que ainda está em avaliação é a terapia por ondas de choque de baixa intensidade. Tem imagem. Temos também o implante de prótese peniana, sendo ela a prótese maleável ou a prótese inflável. A prótese maleável, como a gente vê aqui na imagem, ela é uma prótese semi-rígida, que a gente consegue articular ela um pouco. E a prótese peniana inflável é a que tem maior aceitação pelo paciente, pelo fato de conseguir fazer uma ereção no momento oportuno, onde a gente tem uma bomba que fica localizada na bolsa testicular e um reservatório de água localizado anteriormente à bexiga. E aqui a gente tem um esquema terapêutico que da disfunção erétil preconizado pela Sociedade Europeia. Sobre o Peyronie, ele é definido como uma curvatura normal do pênis, que acomete 30 a 20% de todos os homens e tem uma idade média de início aos 50 anos. Sua incidência vem aumentando, provavelmente devido ao aumento da conscientização e visitas médicas para medicamentos de disfunção erétil. Na sua fisiopatologia, a gente tem principalmente um distúrbio da cicatrização da túnica albugínea, onde há a formação de um tecido cicatricial contrátil e uma deformidade peniana resultante. Ele possui uma fase ativa, que ela dura, que durante seu período de duração a cicatriz ainda pode crescer e tem uma deformidade e dor progressivos, e tem a fase crônica, onde já está estabilizada essa placa. A causa exata ainda não é totalmente elucidada, mas pode estar relacionada a trauma peniano, microtrauma repetitivo, predisposição genética, fatores autoimunes, cicatrização aberrante de feridas.
Aqui a gente tem mais de uma das cirurgias que pode ser realizada para tratamento de doença de Peyronie, que é o DOT. Nessa cirurgia específica, não há a incisão na face contralateral à placa, onde a gente só faz a aplicatura dessa região. Nessa cirurgia, como a gente consegue ver, ocorre uma aplicatura, ele visa retificar o pênis, porém, como um dos efeitos colaterais, pode ocorrer também a redução do seu tamanho. Então, Peyronie geralmente se apresenta como uma curvatura peniana que piora gradualmente, associada à dor durante a relação sexual e sofrimento emocional. Na fase aguda, como dito, ela pode durar de 6 a 18 meses, e na fase crônica, a dor desaparece. Associada ao Peyronie, temos também doença, a disfunção erétil, associada a cerca de em um terço dos casos. Então, para a realização do diagnóstico, o principal é o exame físico, onde a gente avalia no pênis flácido o alongamento, para documentar o comprimento alongado, e também a presença da placa peniana. Também pode ser realizado o teste eretogênico, no consultório ou sem o PDU. Nele, a gente consegue avaliar a localização, o tamanho e as características da placa, além também do grau de curvatura, deformidade antes e depois de considerar um tratamento. O tratamento, então, pode ser feito com a injeção intralesional ou com a terapia cirúrgica. A única injeção intralesional que está aprovada pela FDA é a colagenase Clostridium histolytic. Está frequentemente combinado com modelagem manual, onde é realizada uma dobra do pênis na direção oposta à curvatura. Nela, a gente consegue uma redução média na curvatura de 35%. E tem como colateral, pode ocorrer a presença de equimose peniana, edema, dor e, raramente, também a ruptura corporal. Também há outros medicamentos off-label, como o interferon e o verapamil. A intervenção cirúrgica, então, é o padrão ouro para a gente. Ela tem como objetivo tornar um pênis funcionalmente reto, que seria aquele pênis com aproximadamente 20 ou menos graus de curvatura. A escolha da intervenção cirúrgica depende sempre do grau de deformidade, sendo que quando há mais de menos 70 graus, com a função erétil intacta, pode ser realizada uma aplicatura da túnica, e pode ser realizada uma incisão da placa com ou sem enxerto em curvaturas complexas ou com mais de 70 graus. Ambas as terapias exigem que os homens tenham rigidez erétil adequada para o coito, e os homens com disfunção erétil associada à doença de Peyronie, tratados de terapia médica, podem ser submetidos à colocação da prótese peniana, sendo um tratamento eficaz para ambas as patologias. Para finalizar, então, sobre a ejaculação precoce agora, ela é definida como uma incapacidade de retardar a ejaculação em todas ou quase todas as penetrações. Tem como consequências negativas a angústia do paciente, além do incômodo, frustração e o fato de vir a evitar a intimidade sexual. Ela pode ser primária ou secundária. Na primária, ela é sempre ou quase sempre ocorrendo antes de um minuto da penetração, enquanto que na secundária há uma redução clinicamente significativa, incômoda no tempo de latência, para cerca de 3 minutos ou até menos. Entre as recomendações da Sociedade Europeia, a gente tem a realização do diagnóstico, classificação com base na história médica e sexual, incluindo uma avaliação do tempo de latência ejaculatório, percepção do estresse e dificuldade interpessoal devido à disfunção ejaculatória. Incluir principalmente o exame físico na avaliação inicial, identificando principalmente anormalidades anatômicas que podem estar associadas à patologia ou a outras disfunções sexuais, principalmente a disfunção erétil. E também não realizar exames laboratoriais ou neurofisiológicos de rotina, sempre guiando nossos exames a partir da nossa anamnese e exame físico. Pode ser aplicado também nesse paciente, então, um formulário, onde o mesmo vai responder
5 perguntas com pontuação de 0 a 4, e a partir dessa pontuação a gente consegue avaliar melhor a probabilidade desse paciente ter uma ejaculação precoce, sendo que os pacientes que pontuam abaixo de 8 têm uma baixa probabilidade, e aqueles com mais de 11 pode-se quase confirmar isso. Pelo guideline europeu, o diagnóstico é baseado na história do paciente, assim e também na avaliação, numa resposta de acordo com a parceira, onde é avaliado o tempo pré-ejaculação, o grau percebido de controle ejaculatório, o grau de incômodo ou estresse, o início e duração da ejaculação precoce, as questões psicossociais e de relacionamento associadas, história médica e exame físico. Quanto ao tratamento, é feito sempre um aconselhamento e educação do paciente. Pode ser realizada discussão sobre opções de tratamento. E se a ejaculação precoce for secundária, a, a disfunção erétil tem que ser tratada primeiro a disfunção erétil ou concomitantemente. Como principais fármacos de tratamento, a gente tem a dapoxetina, que é a única droga aprovada para essa patologia, e também tem outros medicamentos off-label, de uso diário e crônico, como os antidepressivos e alguns analgésicos opioides, como o tramadol. A terapia comportamental pode ser sempre realizada, inclusive incluindo as técnicas de start-stop, compressão da glande ou foco nas sensações. E o resultado é sempre obtido com maior eficácia quando há uma combinação entre os tratamentos. Obrigado.